Se tendo em conta que são as conversas, hoje é uma conversa diferente, porque eu converso todos os dias com o Jorge, é um bocado diferente dos outros convidados. E, inclusivamente, fui membro do júri, com muito prazer, deste doutoramento, que me lembro bem, não sabia era que tinha sido publicado e fiquei muito feliz há pouco, imagina. Portanto, o livro foi publicado, não se vê bem aqui, mas pronto. É Planeamento de Defesa e Alianças, Portugal nos primeiros anos da Guerra Fria, 45-59. O Jorge Rocha, como sabemos, a maioria dos presentes, é militar, é historiador, é licenciado em História em 2004, é mestre em História em 2008, é doutor em História, Defesa e Relações Internacionais em 2013, pelo ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa. Isto, como sabem, não é apresentação de currículo, é diferente, é uma conversa. O Jorge Rocha, nunca conversei isso com ele diretamente, portanto estou aqui à vontade. O apelo para a história de um homem que é de transmissões é estranho, mas nós entranhamos, e facilmente. Mas qual foi... eu imagino, os camaradas de curso devem ter achado muito estranho um homem mais técnico entrar na área da história. Qual foi a razão desta opção? Eu nunca lhe tinha perguntado e trabalhamos juntos. Diga lá, Rocha, faz favor. Bom, geral, boa tarde a todos. Este interesse pela história vem de longe, vem de miúdo, muito a reboque, digamos, dos interesses que eram também do meu pai e que, embora fosse imigrante, esteve vários anos na Alemanha imigrado, sempre que estava de férias em Portugal fazia questão que fôssemos a museus e visitássemos sítios históricos e que soubéssemos a história do nosso país. E depois também de um avô que era um grande contador de histórias, não de história, mas conhecedor da história, mas um grande contador de histórias. E então as coisas foram se juntando na minha cabeça e foram-se desenvolvendo. O ter acabado, digamos, entre aspas, na história foi um pouco de impulso, digamos, porque eu concorri foi a Belas Artes e a pintura. E com uma nota elevadíssima no exame não conseguia entrar em pintura. Portanto, naquele ano decidi que ia ser história e a história foi. E continua a ser história. No que diz respeito à história militar, depois ligou-se por afinidade à profissão e também ao modelismo militar que fiz durante muitos anos, pesquisa para pintura de uniformes, tudo isso leva a que desenvolvamos algum interesse por esta área específica da história militar e, enfim, claro, ligada à profissão. Os camaradas de curso já sabem, já estão habituados, habituaram-se rapidamente aos meus interesses paralelos e longe de ser um problema, foi sempre um grupo onde tive muitos incentivos para continuar na história. Ainda bem, folgo muito. O Jorge depois coordenou duas obras importantíssimas e eu acompanhei, a primeira como coautor, depois como comandante ou como presidente da comissão, Portugal na Primeira Guerra e a Guerra Civil em Portugal. Para além destas duas obras, que obviamente lhe deram uma grande satisfação, e eu vi isso, e foi muito importante para a comissão, e já agora estou a perceber também outras questões do seu jeito especial para determinados trabalhos de que nós, os que aqui estamos, sabemos bem há vários anos, os benefícios enormes que tem tido a Comissão e o Ministério da Defesa, do seu trabalho de qualidade, mas para além destas duas obras, que outra obra, que outra investigação lhe deu, ou lhe está a dar, porque eu não sei, maior prazer em termos de história, já agora? Deu-me também especial interesse aquela que foi a investigação para a minha dissertação de mestrado e que ainda não está publicada e que tem a ver com os planos de defesa de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, encaixa de certa forma antes desta obra e desta tese que se fez para o doutoramento, e essa deu-me também especial gosto, uma vez que fiz investigação em Portugal, investigação em Inglaterra também para realizar, e essa está ainda por editar e requer mais tranquilidade para voltar ao texto e dar a volta a algum texto. Não é? Para além disso, e no momento temos entre mãos um texto para o livro sobre a Guerra da África, que há de sair em 2025 e que
neste momento estamos na fase de investigação sobre prisioneiros de guerra. Temos também em curso outro texto para a Revista Portuguesa de História Militar, que há de sair em junho. Portanto, vamos fazendo, perdoem-me a expressão, vamos encaixando nos bocadinhos de tempo que temos estes textos e estas investigações. Sabemos bem, e nós vemos a dificuldade que é, e realmente deve ser dos poucos militares que conseguiu, inclusivamente, fazer licenciatura em História, mestrado em História e doutoramento em História. Realmente há muito pouco, contam-se pelos dedos de uma mão em Portugal, certamente. Da minha parte, agradeço imenso a disponibilidade do Jorge Rocha para estar aqui connosco e trazer-nos aqui o essencial da sua tese de doutoramento que ganhou o Prémio de Defesa Nacional. A palavra agora é sua, nós vamos escutar com toda a atenção, porque a mim já a ouvi há 10 anos, já foi há muito tempo, e portanto estarei com certeza, se calhar agora até mais liberto que estava na altura, para o escutar com a devida atenção. Tem o PowerPoint, a palavra e a imagem é sua. Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Muito obrigado, meu general, pelas suas palavras de apresentação. Obrigado a todos os que nos seguem por via telemática. Bem-ajam pelo tempo que reservaram para assistir a esta nossa comunicação. Comunicação que, como anunciado e seguindo o sumário que se apresenta, tratará o tema Planeamento de Defesa e Alianças, Portugal nos primeiros anos da Guerra Fria, 1945-1959. Tema abordado por nós na obra com o mesmo título e distinguida com o Prémio de Defesa Nacional 2013. Passando ao livro, propriamente dito, permitam-me que partilhe convosco algumas reflexões em torno do tema do livro que hoje nos junta, nesta sessão de mais uma conversa Prémio de Defesa Nacional. A primeira década do pós-Segunda Guerra Mundial traz efetivamente consigo um novo ambiente securitário, pleno de desafios, mas também de obstáculos a superar. Este ambiente securitário do pós-guerra, significativamente diferente do vivido em épocas anteriores, é acompanhado de novos desafios no que ao planeamento de defesa diz respeito. Avaliadas de forma mais ou menos realista as ameaças à segurança, poucos foram os países que descuraram o planeamento da sua defesa militar. Portugal não constitui exceção. Tendo em conta os compromissos assumidos, em primeiro lugar, com a Espanha de Franco e mais tarde com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e os Estados Unidos da América, as autoridades portuguesas vêem-se por essa altura a braços com a difícil tarefa de levar a cabo o planeamento de defesa militar de Portugal, envoltas num ambiente propício a tensões de caráter bilateral e multilateral, que irá refletir-se de forma, ou seja, vai refletir-se na forma como vai ser efetuado esse mesmo planeamento. Apesar de merecer menção pontual em algumas obras, esta era uma questão que não tinha ainda sido analisada de forma mais sistemática e global. Por isso, centrando a nossa atenção num período temporal que consideramos de importância capital para o desenvolvimento da capacidade de defesa coletiva das nações ocidentais, e durante o qual, em Portugal, se opera a maior e mais radical transformação das políticas de defesa e militar da história nacional, procuramos, com a investigação que levamos a cabo, compreender o planeamento de defesa então elaborado em Portugal, de modo a avaliar em que medida esse mesmo planeamento esteve sujeito a condicionalismos derivados das alianças estabelecidas pelo Estado português, no período compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da questão africana 1945-1959, portanto. Tanto quanto nos foi possível averiguar, até ao momento da publicação deste livro não existia no panorama bibliográfico nacional ou internacional qualquer estudo devotado ao tema que nos propusamos tratar. Condicionamento exercido pelas alianças externas no planeamento de defesa português, nas vertentes nacional, continental, ibérica e da NATO, no período compreendido entre
1945 e 1959. No que se refere à literatura portuguesa com relevância para o estudo do planeamento de defesa e militar português durante o período em apreço, destacamos as seguintes obras: do professor António José Telo, Portugal e a NATO, o reencontro da tradição atlântica, de 1996, do Dr. António Paulo Duarte, a política de defesa nacional, 1919-1958, editado em 2010. A obra do professor António Telo, que temos por principal fonte escrita sobre a matéria, apresenta-nos uma descrição abundantemente documentada e contextualizada das diferentes nuances por trás das questões militares portuguesas no período em que se operou a adesão de Portugal à OTAN. Sem esquecer as visões, por vezes antagónicas, de políticos e militares relativamente à defesa nacional portuguesa, o professor António José Telo analisa detalhadamente diferentes aspectos da política externa portuguesa e a forma como se processaram as sucessivas transformações do conceito de defesa nacional e do aparelho militar português. Por sua vez, o estudo do Dr. António Paulo Duarte dá-nos uma visão global das complexas relações entre o Estado Novo e as Forças Armadas dos anos 20 aos anos 50. A evolução das políticas de defesa militar é-nos descrita desta forma, numa forma exaustiva e detalhada, dispensando o autor especial atenção à explicitação das influências exercidas pelas diferentes escolas de pensamento estratégico militar no pensamento estratégico nacional. Já para as questões ibéricas, permitimos-nos relevar as obras de António Marquina Barrio, Espanha en la Política de Seguridad Ocidental, 1936-1986, e a obra de Juan Carlos Jiménez Redondo, Franco e Salazar, As Relações Luso-Espanholas durante a Guerra Fria, editado em 1996. Considerada uma das principais obras de referência historiográfica para as questões relacionadas com as relações externas espanholas em geral e com a segurança e defesa em particular, o estudo de Marquina Barrio permite-nos, entre outras realidades, aferir do valor estratégico atribuído ao território espanhol durante o período temporal objeto do nosso estudo e a sua relação próxima com a política exterior das autoridades espanholas. Já a segunda obra, o estudo de Jiménez Redondo, explica de forma sistemática as razões, os contratempos e o alcance das relações luso-espanholas durante os primeiros anos da Guerra Fria. Nesta obra é tratado de forma sistemática e global, procurando o seu autor encontrar os fios condutores das relações entre os dois países, sem esquecer os fatores influenciadores dessas mesmas relações. O resultado final, em nossa opinião, é um estudo que nos dá uma visão global e integrada dos principais momentos das relações luso-espanholas no período que vai da Guerra Civil de Espanha à adesão dos dois países ibéricos à Organização das Nações Unidas. Visto esta bibliografia e traçado o estado da arte e despertos, acima de tudo, para a amplitude que o tema pudesse eventualmente vir a revelar, orientamos a nossa investigação para a realização desta obra no sentido da obtenção de fontes primárias que nos permitissem traçar de forma exaustiva e fundamentada a evolução do planeamento de defesa português na tripla vertente nacional-continental, ibérica e da NATO, no período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e o momento em que a política de defesa nacional passa a ser dominada pelas questões africanas, 1959. Bem cientes da complexidade deste cenário, decidimos tratar este tema partindo de uma interrogação que julgamos pertinente e que serviu, por isso, de fio condutor ao desenvolvimento do estudo que decidimos efetuar. Ou seja, em que medida foi condicionado o planeamento de defesa
efetuada nos anos de 1945 a 1959, pelos compromissos assumidos no âmbito das diferentes alianças estabelecidas pelo Estado português. Constituiu, então, o objetivo principal da nossa investigação procurar esclarecer esta incógnita mediante a obtenção de informação que nos permitisse compreender a evolução do planeamento de defesa português, obtendo respostas para, entre outras, as seguintes questões derivadas. Em primeiro lugar, tendo em conta os desafios do novo ambiente securitário e as limitações de recursos, quais foram as opções estratégicas e de forças adotadas pelas autoridades portuguesas durante este período? Em segundo lugar, que hipóteses de guerra foram equacionadas e que tipo de planos operacionais militares foram elaborados para lhes fazer face? Em seguida, que variáveis domésticas e externas influenciaram a formação de alianças e a escolha de parceiros de aliança? Também, que condicionamentos derivados das alianças militares assumidas pelo Estado português afetaram o planeamento operacional militar português? Em que medida foi também condicionada por constrangimentos económicos internos a capacidade do Estado português mobilizar recursos para empenhamento de forças militares portuguesas na defesa externa, leia-se na Península Ibérica e no espaço NATO? Por fim, que valor tiveram essas alianças enquanto fontes de recursos militares e económicos, bem como de garantias de segurança? Para que fosse possível alcançar com sucesso o objetivo traçado, procedemos à consulta presencial de um acervo documental que se encontra disperso por vários locais e núcleos, como sejam em Lisboa o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e, em particular, o Arquivo Oliveira Salazar, o Arquivo da Defesa Nacional, o Arquivo Histórico Militar e, em Espanha, o Arquivo General Militar de Ávila. Além disso, e além desta documentação de arquivo, consultámos também alguma documentação disponibilizada em formato digital pelo Arquivo Histórico da NATO e também pelos National Archives de Londres. É claro que, apesar da preponderância dispensada à utilização de fontes primárias existentes nos diversos arquivos, recorremos também a outras obras impressas de referência, sempre que foi necessário enquadrar as questões que nos propusemos tratar ou fazer a ponte entre documentação arquivística e assuntos de índole política e militar mais geral. Como seria de esperar, é assim que acontece com todos que se metem nestas andanças, como se costuma dizer, deparámos-nos também ao longo da nossa investigação com algumas limitações. Referimos-nos em concreto ao facto de estarem ainda a ser organizados e descritos alguns dos principais fundos consultados no Arquivo da Defesa Nacional e, igualmente, aos difíceis contactos com os arquivos espanhóis e ao facto de estar ainda vedado o acesso à quase totalidade do principal fundo documental com interesse para o nosso estudo e intitulado Sistema Defensivo del Pirineu, existente no Arquivo General Militar de Ávila, como dizia, em Espanha. No que respeita à estrutura da obra propriamente dita e tendo em vista a concretização dos objetivos que traçamos para a mesma, dividimos-la em 3 partes com um total de 8 capítulos. Na primeira parte da obra procura-se aclarar alguns dos conceitos teóricos mais relevantes para uma melhor compreensão das questões associadas quer ao planeamento de defesa, quer às alianças. No primeiro capítulo desta primeira parte, tecem-se, assim, algumas considerações gerais sobre os diversos conceitos, seus significados mais comuns e interpretações diversas e, finalmente, definem-se os conceitos basilares adotados para a realização do nosso trabalho. A segunda parte da obra, constituída por 3 capítulos, serve de enquadramento geral ao tema objeto do nosso estudo.
Nesta parte, no segundo capítulo, procedemos a uma caracterização geral da conjuntura internacional e interna do país, de modo a contextualizar adequadamente o ambiente que rodeia e condiciona a ação das autoridades nacionais no período temporal do nosso estudo, que é, como eu já referi, 45-59. Assim, com o detalhe julgado necessário, avaliamos a situação social e económica da Europa, do segundo pós-guerra, a generalização do ambiente de Guerra Fria e, com especial interesse para o nosso estudo, o novo ambiente securitário e as transformações que, em função desse mesmo ambiente, se operaram no sistema de alianças internacional. A nível interno, descrevemos a situação política, económica e social também. No terceiro capítulo, analisamos os aspectos mais significativos da política externa do Estado português e tecemos algumas considerações em torno do conceito de política de defesa. No mesmo capítulo, analisamos também, com maior profundidade e detalhe, a política de defesa portuguesa do pós-guerra, isto cuidando de esclarecer os seus antecedentes imediatos, bem como os objetivos traçados para o período contemplado. Isto, claro está, sem esquecer a explicação da Organização da Defesa Nacional à data existente, bem como uma breve análise de alguns fatores económicos condicionadores da política de defesa nacional. Já no quarto capítulo, faz-se uma análise mais detalhada do estado de preparação militar e equipamento das Forças Armadas Portuguesas e, em fim de capítulo, procuramos aferir do real potencial militar dessas mesmas forças. Finalmente, na terceira parte da obra, analisamos com o pormenor possível o planeamento de defesa e militar desenvolvido pelas autoridades portuguesas nos anos de 1945 a 1959. Nos capítulos 5 e 6 fazemos uma descrição resumida, em primeiro lugar do planeamento de defesa desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial e já no campo do planeamento de defesa pós-guerra. Descrevemos o quadro de ameaças então visualizadas pelas autoridades nacionais. Descrevemos também as linhas mestras do planeamento de defesa adotado entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a adesão de Portugal à Aliança Atlântica. Também o planeamento de defesa inicial e de médio prazo da NATO e, por fim, os primeiros compromissos assumidos por Portugal junto da NATO. No sétimo capítulo, analisam-se mais detalhadamente os planos para a defesa interna do território continental português. O oitavo capítulo trata, por fim, exclusivamente do planeamento efetuado com vista ao empenhamento externo de forças militares portuguesas, em particular da sua participação na defesa da Península Ibérica, em colaboração com a Espanha e na defesa da Europa Ocidental no âmbito da NATO. Em final de capítulo, procuramos também, como não poderia deixar de ser, fazer um balanço do planeamento de defesa desenvolvido ao longo dos 15 anos que foram objeto do nosso estudo, descrevendo para isso os objetivos estabelecidos em termos de planeamento de defesa no final da década de 1950, também os esforços entretanto desenvolvidos, bem como os objetivos concretizados para finalmente se apontarem as deficiências existentes no final deste período. Terminada a investigação que nos propusemos, julgamos ter, de alguma forma, conseguido demonstrar que o planeamento de defesa efetuado em Portugal nos anos de 1945 a 1959 assumiu um grau de complexidade elevado e que foi significativamente condicionado pelos compromissos decorrentes das alianças políticas e militares assumidas pelas autoridades nacionais, antes e durante o período temporal objeto do nosso estudo. Assim, o estudo que levamos a cabo sobre o planeamento de defesa efetuado em Portugal nos anos de 1945 a 1959 permitiu-nos constatar a existência de dois períodos temporais em que a influência dos compromissos,
podemos constatar dois períodos temporais em que a influência dos compromissos externos, queria eu dizer, se faz sentir de forma diversa e as opções de defesa e militares adotadas pelas autoridades nacionais são substancialmente distintas. No primeiro período, que situamos entre o final da Segunda Guerra Mundial e a adesão de Portugal à NATO, prevalece ainda oficialmente uma convenção ou uma concepção de defesa do país que assenta nos pressupostos estabelecidos em 1935 e que tem como principal premissa a existência de um megalómano e desproporcionado exército de massas. Como na década anterior, procurou-se então criar as condições necessárias à defesa terrestre do território continental português, evitando a todo custo a excessiva dependência do auxílio militar externo, bem como a ingerência estrangeira nas questões da defesa nacional. Durante este período, as relações luso-britânicas esmoreceram em face da impossibilidade demonstrada pelas autoridades britânicas de continuar a apoiar económica e militarmente o velho aliado. Ocorre então uma reorientação das estratégias da política externa portuguesa e a rápida aproximação aos Estados Unidos da América. No que diz respeito à diplomacia ibérica, o relacionamento entre Portugal e Espanha durante este primeiro período é condicionado pela evolução da conjuntura internacional e revela, nos 2 primeiros anos do pós-guerra, períodos de perceptível amizade e entendimento, mas também de perfeito alinhamento, em particular das autoridades espanholas. Em termos de planeamento de defesa, este é um período durante o qual não se vislumbram significativos condicionamentos derivados dos compromissos políticos ou militares externos. No entanto, é já possível constatar a existência de algumas circunstâncias que revelavam o início do processo de condicionamento da ação das autoridades portuguesas, que viria a marcar a década de 1950. No segundo período, constata-se que o condicionamento externo da ação das autoridades portuguesas em termos de planeamento de defesa e militar é bastante mais acentuado a partir de 1949, ano em que Portugal assume o estatuto de membro de pleno direito da NATO. Ao longo de toda a década de 1950, as relações externas do Estado português, e em especial as suas relações de aliança, acabariam por determinar grande parte das condições e possibilidades da política de defesa nacional, de tal forma que, em nossa opinião, claro, no final daquele período temporal, o exercício da soberania dificilmente poderia ser garantido unicamente com meios próprios. Diga-se que o condicionamento da ação no campo do planeamento de defesa, derivado das relações de aliança, não é imediato. Ele surge gradualmente como resultado da adesão de Portugal à Aliança Atlântica, tornando-se mais visível a partir de 1952, ou seja, a partir da Cimeira de Lisboa. Este condicionamento, derivado das relações de aliança estabelecidas pelo Estado português, vai fazer-se sentir no que ao planeamento de defesa diz respeito a 2 níveis. Em primeiro lugar, na forma como são definidos e gradualmente alterados alguns dos objetivos de forças para a satisfação das necessidades de defesa própria e cumprimento dos compromissos externos. Em segundo lugar, no modo como acabam ou não por ser efetivamente organizadas e equipadas essas mesmas forças. Na década de 1950, a mudança de rumo do planeamento de defesa português deriva, no essencial, da adesão de Portugal à NATO e começa a operar-se escassos meses após a assinatura do tratado, quando as autoridades de Lisboa são chamadas pela primeira vez a expor perante aquela organização os objetivos nacionais de defesa e a declarar oficialmente o volume de forças militares a afetar Portugal à defesa comum da Europa Ocidental. No entanto, o condicionamento da ação das autoridades nacionais no âmbito do planeamento de defesa não se esgota nas questões derivadas diretamente da adesão de Portugal à NATO. Nos anos 50, as autoridades portuguesas continuam profundamente empenhadas
no cumprimento dos compromissos militares decorrentes do Pacto Ibérico. E esse empenhamento tinha necessariamente inevitáveis reflexos no planeamento de defesa. O não envolvimento deliberado da Espanha no planeamento de defesa da NATO acarretava graves problemas à segurança para Portugal, sendo por isso importante promover o aprofundamento da colaboração militar entre os dois países ibéricos, com vista à defesa conjunta da Península Ibérica a partir da linha dos Pirineus. O condicionamento da ação das autoridades portuguesas foi uma constante, já que em grande parte das iniciativas por elas promovidas, com vista ao esclarecimento das questões vitais para a organização das forças portuguesas para a defesa dos Pirineus, esbarraram quase sempre em algum torpor e displicência das autoridades espanholas, mais evidentes a partir do acordo firmado entre a Espanha e os Estados Unidos da América em 1953. Em jeito de conclusão, permitam-me que chame a vossa atenção para a existência de algum paralelismo entre a situação vivida antes da adesão de Portugal à NATO e aquela da segunda metade da década de 1950. Referimos-nos em particular e em concreto ao facto da concretização dos objetivos previstos no planeamento de defesa português estar dependente de um forte auxílio externo. Se até 1947 se procurava por todos os meios convencer as autoridades britânicas a fornecerem o equipamento necessário à concretização da última fase do planeamento de rearmamento previsto no planeamento de defesa desde o início da segunda metade da década de 1930, em finais dos anos 50, a concretização do planeamento de defesa está totalmente dependente do fornecimento pelas autoridades norte-americanas de importantes quantidades de equipamento militar. Nesta década, que foi a primeira em ambiente de Guerra Fria, as questões militares interferem diretamente com a atividade diplomática. Por isso, o planeamento de defesa reflete uma necessidade de gestão das relações de aliança e de afirmação internacional do regime, mais do que propriamente qualquer necessidade de defesa contra uma ameaça militar externa. Tendo em conta a investigação que efetuamos com vista à redação desta obra, julgamos ter conseguido, de alguma forma, claro está, lançar luz e detalhes sobre aspectos menos conhecidos da íntima ligação existente entre as questões militares e a atividade da diplomacia portuguesa no período temporal que nos propusamos tratar. Em termos gerais, esperamos ter conseguido transmitir ao leitor deste trabalho, ou eventuais leitores, uma visão mais alargada do grau de complexidade com que tiveram de se debater as autoridades portuguesas no que ao planeamento de defesa diz respeito, mas, sobretudo, esperamos ter conseguido demonstrar que, não obstante os constrangimentos, essas mesmas autoridades revelaram estar à altura das exigências, tendo demonstrado uma porventura inesperada capacidade de planeamento e adaptação a ritmos e formas de trabalho significativamente diferentes dos tradicionalmente desenvolvidos em Portugal. Em termos mais específicos, o leitor passa a ser conhecedor de uma realidade que vai mais além, sem no entanto as esquecer, das questões relacionadas com a adesão de Portugal ao Tratado do Atlântico Norte. Esta questão tratada mais frequentemente na historiografia nacional. Termino referindo apenas que na primeira década e meia do segundo pós-guerra, a atividade de planeamento de defesa desenvolve-se em 3 frentes, num ambiente que onde facilmente surgem tensões bilaterais e multilaterais, que são, julgamos nós, claro, estudadas e descritas com alguma profundidade, a profundidade permitida pela documentação de arquivo, disponível à data da realização da nossa investigação, claro. E muito brevemente, era isto que eu tinha para vos transmitir em jeito de resumo muito acelerado do conteúdo desta obra, mas que terei muito gosto
poder explicar mais detalhadamente, se assim o entenderem, numa oportunidade futura. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Jorge Rocha. Foi para lançar, eu tenho aqui várias questões, nem sei se foi aquelas que apresentei na altura do doutoramento, agora levantaram-se aqui algumas questões e eu vou começar com a primeira pergunta, depois passo a todos aos que estão a assistir, e a primeira pergunta tem a ver com Santos Costa. Santos Costa, que foi várias vezes citado pelo Coronel Martel, numa conferência que proferiu, ele entretanto caiu, não é? Ele estava a assistir, mas já não está. Mas pronto, então faço eu, certamente seria a pergunta dele. Que é o facto de Santos Costa, aqui citado pelo Jorge Rocha logo no início do livro e aqui também na nossa apresentação, nação que se deixa surpreender pela guerra é uma nação batida, qualquer coisa assim deste género. O Santos Costa, curiosamente, e apesar de ser monárquico, consegue, assumidamente monárquico, consegue, e se calhar culpado de insucesso de uma situação em 1951, mas consegue estar no poder exatamente neste período do Jorge, que o Jorge trabalhou. Portanto, ele está como ministro da guerra, ele está há 20 e tal anos, já não me lembro, no poder. Mas neste período em particular está como ministro da guerra. 1944, eu fui confirmar agora, até porque o Jorge tem aqui uma série de anexos que ajudam. 1958. Portanto, no fundo ele é o estandarte de todo este trabalho de planeamento que nós vimos, quase todos nós vimos aí nessas imagens. Ele está em todas, não é? Aliás, basta olhar, sobretudo o conjunto a seguir, mas este também ali está, ele está em todas. Portanto, o papel dele, e nós sabemos a centralização de Oliveira Salazar, mas também a ligação privilegiada que tinha com ele, o papel deste homem foi certamente determinante, digamos, em tudo o que foi planos de defesa, independentemente das frentes que falou agora, independentemente das dependências do apoio externo. Para si, ao Jorge, ele estava acima do próprio Oliveira Salazar, ou a política dominava a estratégia e o planeamento? Ou este homem, por ter estado lá há muito tempo, a determinada altura, era a estratégia que dominava a política? A meu ver, mas nesta questão do planeamento de defesa, ele esteve sempre à frente de Salazar. E quem conduziu este planeamento todo, efetivamente, bem ou mal, pode-se questionar a forma megalómana como ele tentou impor o número elevado de divisões, mas efetivamente quem esteve à frente de todo o processo foi ele. Na documentação que consultamos existem os despachos de Oliveira Salazar, existe inclusive um curioso que eu encontrei relativamente ao reforço de verbas e uma alteração de orçamento. Portanto, no decurso do planeamento que se estava a fazer, chegando-se à conclusão que eram preciso mais verbas para os equipamentos e para todo o dispositivo que se pensava fazer, mas para atender a despesas prementes, o professor Oliveira Salazar anotou à margem uma vez sem exemplo. Portanto, as contas são para estar certas uma vez sem exemplo. Portanto, ele esteve efetivamente à frente, Santos Costa esteve efetivamente à frente de todo este planeamento e deve-se a ele muito do ritmo imprimido, quer na questão da NATO, quer na questão ibérica também, porque embora na questão da NATO ele tenha tido, a meu ver, algum protagonismo mais significativo, mas na questão ibérica um bocadinho mais atenuada pela relação que existia entre Oliveira Salazar e Franco, e os seus ministros, os ministros de Franco, que não dispensavam o mesmo tipo de atenção, a Santos Costa. Mas a meu ver, sim, Santos Costa teve um papel importantíssimo nesta fase, independentemente de tudo o que se possa dizer sobre os seus planos, porque eram efetivamente os planos dele. Muito obrigado, eu tenho essa noção, e o nosso Coronel Martelo, se estivesse aqui, confirmaria certamente, eu tinha essa noção, e fiquei com mais clara essa visão
em função das cartas que o Coronel Martel, a semana passada, mostrou na ADFA. Portanto, era um homem que era capaz de escrever a Salazar, era o único, mais ninguém escrevia daquela maneira. Ou seja, criticando a situação, propondo, como disse há pouco, até reformas profundas que nem o Salazar acreditava, e, portanto, as respostas eram também muito diplomáticas e também só para ele. Ponho então à vossa disposição, fazem favor. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estejam à vontade. Estou ali a ver o Andrade. Boa tarde, Andrade. Um abraço. Eu tenho mais perguntas, mas se ninguém tiver, eu tenho. Eu tenho, já agora, enquanto não fazem mais, eu há pouco vi naqueles planos que vinham já da Segunda Guerra Mundial, designadamente no que tem a ver com a defesa de costa e a defesa antiaérea. Foi perceptível, e aliás, no livro isto está mais desenvolvido, com uma série de quadros. Aqui o Jorge não entrou em pormenores, quis apresentar o conceito global da obra e aquilo que era mais importante. Mas nos pormenores, designadamente os tais planos de defesa de costa e plano de defesa antiaérea, que vinha na sequência, inclusivamente, da maior defesa a seguir a Londres de proteção de uma cidade, proteção de infraestruturas, que era o caso da defesa de Lisboa, que nós sabemos foi, digamos, a seguir a Londres a mais significativa, aliás, grande parte, e como nós vimos aí, só aí para planeamento para 57 estavam mais 34 baterias 9 e 4. Este planeamento, como disse há pouco, eu fiquei com a ideia, julgo que também está escrito na obra, era um modelo teórico. Do modelo teórico, depois à realidade, não houve concretização, mas essa concretização, ou falta dela, teve a ver com a mudança de política para a África em função da guerra, ou teve a ver com os constrangimentos económicos? Qual foi o que deu maiores constrangimentos a partir de 57 para que não se aplicassem todos estes planos? No geral, a meu ver, as duas, mas sobretudo o abandono do ímpeto que se pôs inicialmente na implementação do Plano Barron, que é disso que estamos a falar. Exatamente. O Plano Barron para a defesa de Lisboa e Setúbal, defesa de costa, e depois também o plano antiaéreo. Curiosamente, o Plano Barron, feito pelo general Barron, o inspetor das defesas fixas inglês, curiosamente eu não consegui encontrar o plano completo em Portugal. E por isso agora, para mim, o plano completo está com o Tenente-Coronel Oliveira, no Arquivo-Geral do Exército, está no gabinete exposto. Eu estou lá agora a consultar, e não é um plano, é um relatório, que é muito engraçado. Nós chamamos de plano, mas é um relatório que contém um plano, é o contrário. Mas ele também me teve a explicar isso, eu estive a consultá-lo a semana passada. Já agora, se quiser lá ir comigo, está na secretária desarrumada do costume do Oliveira. Que essa versão seja a mesma que eu consultei no Arquivo Histórico Militar, e que depois tive a oportunidade de consultar para a parte antiaérea em que ela usa, ainda como general comandante. Exatamente. Mas o plano em Portugal não está completo. Eu tive que ir a Londres buscar o plano do próprio Barron. Temos sim planos setoriais, mas o plano em si completo não estava. E daí que eu tenho aqui de ir buscar a Londres. Um dia hei de oferecê-lo ao Arquivo Histórico Militar, porque já não preciso dele. A parte da defesa de costa está lá bem estruturada, bem definida, contrariamente ao que é o plano para a defesa antiaérea, que foi feito muito simplisticamente, se me permitem, no plano Barron. A parte de defesa de costa, sim, efetivamente, muito, muito pormenorizada. Já a parte da defesa aérea, muito mais simples. Os planos que depois consultei relacionados com o plano B, com o plano Barron, e que depois a partir daí se passam a designar plano B de Barron. Portanto, aí sim já há depois o detalhe da antiaérea, mas aí já com menos intervenção desta equipa inglesa que veio ajudar a fazer o plano. Portanto, mas a meu ver, e voltando à questão do meu general, o plano Barron, quando chegou a 61, já tinha um forte dispositivo implementado. Eu lembro-me que
nas visitas de estudo que fiz ainda no meu curso em 1991, ainda visitei as baterias operacionais em Alcavidez, fazendo parte do Plano Berman, a Fonte da Telha, portanto, a Fonte da Telha ainda lá está, não é? Portanto, em si, o grosso e a artilharia pesada da defesa de costa estava montada. Todos os outros planos acessórios desse mesmo plano é que sofreram, como tudo na instituição militar em Portugal, um abalo com a questão do início da guerra. A questão financeira, claro, vem, nunca fomos um país de grandes recursos e depois, quando há divisão do pouco que existe, menos fica para concretizar esses mesmos planos. Muito obrigado. Eu estou aqui a ver fotocópias aqui no anexo, mas pronto, fica depois para nós conversarmos. Mas realmente é bom vocês falarem. O Coronel, ou neste caso o Tenente-Coronel Oliveira, realmente tem lá muitos elementos. Eu não sei se já vieram mais cópias depois de Inglaterra, na sequência da vossa investigação, mas deixo então à vossa consideração. Se alguém tem alguma questão, professor Gonçalo Feio, não sei se há alguma questão. Se não há nenhuma questão, eu queria agradecer mais uma vez ao Jorge Rocha a disponibilidade para nos trazer aqui um período que eu acho importante e, sobretudo, que vamos trabalhar proximamente, apesar de Portugal não ter participado diretamente na Segunda Guerra. Há muitas questões associadas ao trabalho que está a desenvolver agora, que era, no fundo, da tese de mestrado, anterior a esta tese de doutoramento, que eu acho que justificam que se desenvolvam investigações e que se realizem determinado tipo de eventos. Nós temos sempre a noção de que Portugal não participou na Segunda Guerra e, portanto, não é importante trabalhar esse período. Não, é um período muito importante e não foi só para a antiaérea pelas razões que apontei, foi muito importante para Portugal no concerto das nações, em termos quer políticos, quer estratégicos. Eu ainda há pouco vim ouvir a Rádio Observador, faço a publicidade, exatamente com observações relativamente à Segunda Guerra, decorrentes daquilo que foram hoje os apelos na Rússia a comparar Bakhmut com a Segunda Guerra, e a jornalista dizia que Portugal não participou e, portanto, é um período de Portugal esquecido. Efetivamente é um período esquecido, mas em termos políticos e estratégicos, a postura de Portugal e os dividendos que tirou da própria guerra, em função dessa postura, são muito importantes. E, portanto, tem a ver também a relação, e ela achei muito interessante, relacionou isso com as sanções e com a questão, era com o Bruno Cardoso Reis, e com a questão das fugas das sanções de uma série de países. Nós, nessa altura, também em função das sanções, inclusive dos próprios aliados, ou apesar dessas sanções, nós conseguimos negociar com os alemães, que é muito interessante nesse período e, portanto, é algo que devemos investigar, trabalhar e, portanto, agradeço mais uma vez ao Jorge. Leiam a obra, ela está publicada pela Comissão Portuguesa de História Militar, está à disposição, quem a quiser levantar, julgo que ainda há exemplares, verdade, Jorge? Sim, sim. Pronto, quem a quiser, porque infelizmente depois nós não colocamos no mercado. Muito obrigado e muito boa tarde a todos e